Ao vivo! Ah, menino! E nós estamos iluminados com força, ó. Tá vendo aí na bolota do meu zóio? Tá vendo aí uma bolinhazinha brilhando? Sabe o que que é isso? É o ring light. Eu acabei de ganhar um ring light de presente da IB Guaranhuns, meu querido. Ring light, ó, e ele é tão top, tão moderno. Olha como é que eu tô iluminadão. E ele ainda muda, gente. Olha só, ele vira amarelinho, ó. E mais amarelão ainda. E branquinho, e amarelinho, e amarelão. Moleque! Tamo junto de tecnologia até o osso. É meu brother estreando meu ring light, ó. Branquinho, amarelinho, amarelão. Ah, moleque! Tamo junto! Fala, Daniel! Fala, aniversariante! Como é que você tá, camarada? Rapaz, tô melhor do que eu mereço, né, velho? Parabéns, meu amigo, parabéns. Eu deixei para te dar os parabéns ao vivo. Ah, obrigado! Feliz demais por você. E eu tô vendo aí que não para de cair presente aí no teu colo, hein? Rapaz, a turma aqui é generosa demais, entendeu? Eu não mereço tanto, mas essa turma Para aqui com é. isso. Ah, Você é um cara especial, meu amigão. E olha, parabéns mesmo, viu? E a gente se alegra em poder parabenizar aqueles que conseguem viver com alegria e, sobretudo, plenitude a vida que Deus deu. E você é um desses caras, viu? rapaz, isso aí é verdade mesmo, cara. Eu aproveito mesmo de tudo. Tudo que Deus me dá, eu aproveito. Você é sensacional, meu amigão. Rapaz, um cara que saiu de onde eu saí, sabe? Que nasceu numa cidadezinha de 3 mil habitantes, um cara que morou em morro, um cara que morou em barranco, um cara que morou na periferia, que frequentou baile funk, boca de fumo, boteco, casa de prostituição, que até os 12 anos de idade já tinha experimentado tudo de ruim que a vida pode oferecer. Eu só tenho que agradecer, cara, de onde Deus me tirou e onde Deus tem me levado, entendeu? Deus me tirar desse antro, cara, de coisa que não presta. Um menino completamente improvável, menino de escola pública, de periferia, que cresceu sem pai, com a mãe alcoólatra. Hoje está fazendo uma live num gabinete com ar-condicionado, com o executivo da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Teu servo e amigo. Tamo junto, camarada. Deixa eu te perguntar, Manu. Tá dando. A minha imagem tá travada pra mim aqui. Como é que tá aí pra você? Para mim tá normal. Então, eu vou aqui no Tá escuro, normal, tô te porque. vendo perfeitamente. Então, beleza. Eu tô no escuro aí. Se eu precisar ir pra um lado ou pro outro, você me avisa, porque Tá, pra mim tá deixa eu, travadaço. só um minuto, deixa eu perguntar para o pessoal que está nos assistindo, perguntar para o pessoal se o vídeo do pastor Daniel tá ok aí para vocês. Se vocês estão ouvindo ele. E se vocês estão vendo ele. Repete aí, por favor. Vai falando aí alguma coisa para o pessoal dar um feedback para a gente Ó, continua. tô mexendo e falando, mexendo e falando. Então, tá ótimo. Tá tudo certo. Só deu uma dificuldade aqui para mim agora, porque me ligaram. O pessoal tá me ligando sem parar, porque é aniversário, né, cara? E aí o Sabe o que você pode pessoal fica fazer, cara? ligando. Põe no modo Aí quando o avião, cara, igual pessoal eu fiz liga, aqui. eu recuso a chamada, mas o barulho da ligação acaba impedindo o meu alto-falante, porque tem Põe no dois modo avião. alto-falantes. Um Põe no menos modo avião, potente de Manu. botar no ouvido e o outro mais potente de baixo. Então só fica no menos potente. Então eu tô te ouvindo bem baixinho, mas o pessoal tá te ouvindo normal, mete bronca. Aqui, põe no modo avião. Eu fiz isso aqui também. Não entendi? Coloca no modo avião, porque aí você bloqueia as ligações, entendeu? Hum, no modo avião. Mas já deu ruim aqui, eu teria que começar uma outra live para resolver isso. Agora já era, Então, beleza. entendeu?
Vamos embora, vamos embora. Mas hoje o pessoal pode entrar, pode. Deixa eu tentar tirar você. Deixa eu tentar tirar você e você entra de novo na Me live, só para chama, ver se me resolve convida para mim então. aqui. Me convida. Tá, vou remover aqui. Espera aí, pessoal, só um minutinho. Vou colocar o pastor Daniel de volta. Ele é executivo da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Ele é fera, top, sabe? E ele vai falar para a gente sobre tecnologia. Beijo, Vanderlei. Um beijo ao vivo para você, meu mestre. Você é fera. Verdade, Antigo Testamento e tudo. Beijo, Vandecozinho. Fala aí, meu lindão. Deixa eu ver. Tá aí, tá me ouvindo? Deu no mesmo. Eu teria que sair do Instagram e entrar de novo. Mete bronca, dá para te ouvir e tá todo mundo te ouvindo bem. Vamos embora. Vamos embora. Tô contigo. Manda ver. Pode se apresentar aí pro pessoal, contar um pouco da sua história. Eu sei que você tem um pai muito especial também, um cara precioso, e sei que você convive com a igreja, o evangelho, o reino de Deus há muito tempo e tem uma caminhada como pastor até chegar a ser o executivo da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Dá uma resumida aí só para o pessoal te conhecer melhor sobre essa caminhada, o que Deus fez com você até que você chegasse onde você está hoje. Manu, se eu pudesse resumir minha vida numa frase, eu diria o seguinte: eu sou amigo do Manu Messa Barba. Tá resolvido, entendeu? Olha só, eu sou de. Eu falo o seguinte: eu tenho um pedigree batista. Você sabe o que é isso? Eu tenho um pedigree. Eu sou quarta geração de batista. Eu nasci dentro de uma estrutura. Na verdade, eu diria o seguinte: eu praticamente nasci dentro da igreja. Como você disse, minha família sempre foi muito atuante. E, para mim, igreja é algo que faz parte da minha vida, sim, desde que eu me entendo por gente. Então, há, inclusive, pronunciamentos aí, inclusive de pessoas da própria família, que já havia uma percepção natural de que o meu caminho apontaria para alguma atividade relacionada à igreja. Então, quando surgiu a ideia do ministério pastoral, eu sou o primeiro pastor da minha família, não foi nada assim surpreendente para todo mundo, porque de fato a minha família acabou abrindo um caminho que favoreceu bastante isso aí, né? E hoje tanto eu quanto meu pai estamos atuando diretamente na estrutura denominacional. Hoje ele atua lá nas Minas Gerais, na área de educação. Ele vem de uma trajetória de formação inicialmente militar, depois de funcionalismo público, e aí ele virou uma chave aí, aposentou e foi trabalhar exclusivamente naquilo que ele já estava envolvido paralelamente, mas agora com dedicação exclusiva, e seria trazer esse know-how dele e aplicar isso na estrutura de serviço ao reino por meio da denominação batista, né? Eu vi uma trajetória um pouco semelhante de formação também secular, fui programando a minha vida para isso, até que em um determinado momento eu compreendi que aquela vocação e chamado que sempre esteve muito presente me acompanhando, exigia que em um determinado momento eu tomasse uma decisão e fizesse também essa virada de chave. Isso aconteceu ali por volta dos meus 21 anos de idade e assim fiz. Então, deixei a minha vida profissional, eu já trabalho desde os 16 anos de idade, e vim especificamente dedicar nessa trajetória de ministério. Fui para o Seminário do Sul, onde eu estudei, onde eu formei, e dali dediquei essa trajetória na igreja e, paralelamente, fui fazendo ainda outras formações, por entender que isso era uma vontade pessoal, de aperfeiçoamento pessoal. E até que em 2017 eu comecei a receber uma sondagem da Ordem para trabalhar na frente do programa de mentoria, até por conta de um trabalho voluntário que eu já fazia nessa frente. E aí fui abençoado, premiado, honrado pela oportunidade de trabalhar hoje exclusivamente com a Ordem dos Pastores, servindo aí os nossos pastores em todo o Brasil. Então, acho que resumidamente é mais ou menos isso aí que foi acontecendo nessa caminhada.
Quanto tempo de ministério, Daniel? Eu fui ordenado em maio de 2003, mas desde o meu primeiro... Maio é Hã? um mês bom para começar as coisas. Não, top! Mas eu comecei a trabalhar efetivamente do meu primeiro ano já no seminário, dirigindo congregação, exercendo não como título, mas como dom ao ministério pastoral, né? E estamos aí. Para mim tem sido um privilégio e honra. Nessa trajetória, a gente tem a oportunidade de ser premiado aí com o que eu chamo de presentes dos céus nas nossas vidas. E você é uma dessas pessoas aí que tem me abençoado nessa caminhada, meu amigo. Nada, você que é top. Daniel, fala para mim o seguinte, cara. No que a tecnologia pode nos ajudar na nossa vida, na nossa família e na nossa igreja? Olha, eu diria que nós somos hoje já quase que uma tecnoespécie, porque tudo que está ao nosso redor hoje está praticamente conectado. Nós temos, inclusive, um conceito, o IoT, que é a internet das coisas, que vem mostrar isso no nosso dia a dia. A gente está aqui conversando, por conta disso, a comunicação sofreu diretamente um impacto nos últimos anos. E eu digo que se alguém disser para você há 30 anos que seria possível a gente fazer isso que a gente está fazendo aqui, você vai falar, isso é coisa do apocalipse, a besta do apocalipse ou qualquer coisa assim. Então, não tem como hoje você pensar no dia a dia, na nossa vida, sem passar pela questão da tecnologia. E nós ainda estamos numa caminhada embrionária, apesar de que, na minha leitura particular, Manu, a pandemia nos proporcionou um avanço nessa frente. E eu digo que você estava lá com a gente em Goiânia, nós meio que profeticamente lançamos uma temática para os pastores no Brasil, porque nós entendíamos a necessidade, inclusive, dessa reflexão por parte dos nossos pastores, de que o futuro havia chegado. Assim. E nós havíamos feito um planejamento de preparo dos nossos pastores para os próximos 2 anos. E acabou que a pandemia trouxe esse futuro mais rápido do que a gente imaginava. Então, eu digo o seguinte, principalmente aqueles que estão nos ouvindo, há necessidade de hoje todos nós estarmos de alguma maneira debruçados em leituras que dizem respeito à tecnologia, porque isso está norteando definitivamente as nossas vidas. Os pastores, aí vou fatiar nessas áreas que você mencionou, temos hoje o desafio de entendermos como fazer igreja para além das paredes. E eu digo que a igreja que aprendeu a ser igreja para além das paredes ou sem paredes, ela está pronta para encarar qualquer cenário, pandêmico ou não, porque nós temos hoje um benefício que é a tecnologia. Eu digo que se essa pandemia tivesse acontecido com a nossa geração sem os recursos tecnológicos, eu acho que muita gente já tinha sofrido muito mais do que a gente está sofrendo hoje. Então a gente tem que agradecer a Deus de alguma maneira, porque isso acontece no momento em que os templos se fecham, mas a igreja não fecha. Nós continuamos aí num exercício ministerial tremendo por conta dos benefícios da tecnologia. No nosso relacionamento familiar, ajudou bastante. Você imagina, hoje você não tem mais uma distância que era proporcionada pela geografia com amigos e familiares que a gente é apaixonado e que, por conta de circunstâncias, a gente acaba se distanciando. Eu sou das Minas Gerais, eu estou distante da minha família, mas eu posso aqui, meu filho pode falar com os avós em qualquer momento com um clique só. Então, ela vem com benefício. Então, acho que quando a gente consegue perceber e consegue utilizar isso como instrumento benéfico para o nosso dia a dia, é ganho para todos nós. E a gente tem usufruído um pouco disso aí na nossa vida. E espiritualmente, eu acho que nós temos ganhos extraordinários também, porque você imagina a condição que a gente tem hoje, não só de acesso à informação por conta da tecnologia, porque a gente teve um avanço nessa frente, como também na nossa missão, o cumprimento da nossa missão enquanto cristãos, na proclamação desse evangelho. Então, nós estávamos, inclusive, entregando nessa semana para os pastores alguns
alguns recursos, algumas ferramentas de proclamação por meio de conteúdos audiovisuais do Evangelho do Senhor Jesus. Então, hoje não tem mais limite, a gente pode estar aqui ao mesmo tempo levar o Evangelho do Senhor Jesus por meio da tecnologia a qualquer pessoa em qualquer lugar desse globo. Então, eu diria que seria uma das grandes bênçãos e milagres que o Senhor permite ser realizado nesse tempo para o nosso bem, mas sobretudo para a glorificação do nome de Deus. Daniel, o que é que você diria? Porque quando eu comecei a pensar ministério em termos tecnológicos, quando eu comecei a pensar na potência que a tecnologia daria ao ministério pastoral, à expansão do evangelho, porque desde sempre eu sempre assim fui dado à tecnologia, ao novo. Conheci a minha esposa, na verdade nos reencontramos na internet e estamos fazendo 18 anos de casados. Então, cara, eu conheci a minha esposa, na verdade eu conheci ela, eu tinha 10 anos de idade, ela era vizinha de um primo meu, mas eu não lembrava mais dela, muitos anos sem ver, né? E a gente, na verdade, se viu, assim, não conversamos, nada. E aí a gente se reencontrou. Meu primo tinha falecido e eu estava no Mirk, que era um software que funcionava num provedor chamado Undernet, que é o avô do MSN. Depois do Mirk veio o ICQ, depois veio o MSN. Cara, isso mostra a sua idade, viu, Manu? Isso aí já deu uma contagem de quantos anos você está fazendo hoje, tá? Não, mas eu era molequinho, velho. Eu tô fazendo 38, eu sou de 82. Eu tinha 18 anos, cara. Não, 2002, março de 2002, eu tinha 19 anos. Dia 19 de março de 2002, eu estava no Mirk, divulgando um evento de skate, eu era skatista profissional, e eu, aproveitando o poder da internet, fazendo uma divulgação do evento de skate que a gente ia fazer lá em Volta Redonda, e divulgando o evento, de repente veio, ela me chamou em box, né, porque tinha já essa possibilidade, eu jogando as informações no canal para divulgar para a galera, e ela me chamou em box perguntando se eu era primo do Douglas, que ela conhecia, que faleceu, etc, etc. Resultado, viramos a noite conversando, trocamos telefones, no dia seguinte eu liguei, e ela foi na minha casa, e depois eu fui levar ela em casa, e no dia 20 de março de 2002, às 20 horas, no escadão do Monte Castelo. Ah, mulher! Então, eu sempre valorizei muito, 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 muito a tecnologia, porque foi a ferramenta que eu reencontrei e pude conhecer, de fato, a minha esposa, que está comigo até hoje. Foi onde eu tive, assim, a sensação de que seria o melhor custo-benefício para a divulgação de qualquer coisa. Mais barato que rádio, que TV, que qualquer coisa, e mais eficiente. Então, cara, eu tive essa conclusão há muito tempo atrás. Não importa o que eu vou fazer da vida, eu vou usar a internet para impulsionar a eficiência do que eu fizer. Não importa o que seja. E aí, como eu fui para o ministério, cara, então vamos usar a tecnologia para o ministério, para o evangelho, para o reino e etc. E eu sempre fui muito criticado, sabe, Daniel? Por causa disso. Principalmente porque o nosso povo, por uma galera, e como eu sou muito vira-lata, eu rodo em tudo quanto é denominação, e, enfim, eu não tenho preconceito com nada. Então, como eu sou muito vira-lata, eu já tinha uma certa admiração e um certo respeito e uma moral, digamos assim, com a turma mais neopentecostal, que já é uma turma mais para frente mesmo, e eles aproveitaram da tecnologia mesmo, sem vergonha de nada, e usando tudo, e se deram bem. E aí, mas do nosso ramo, do protestantismo, né, evangélico, vamos dizer assim, os históricos, os mais tradicionais, né? A turma é mais assim, complicada de entender isso, e aquela coisa, sabe? A luta entre a piedade
e a tecnologia. Porque existe aquela impressão que quanto mais tecnologia, menos piedade. Que a piedade só vem de algo que é feito manualmente, artesanalmente, porque se você usar uma máquina, uma tecnologia, ou se for virtual e não for presencial, você perdeu a piedade. E aí, cara, eu fui muito criticado, mas muito, principalmente quando vim para Vila Velha, e a igreja que tomou uma impulsão muito grande, sobretudo por causa da internet, e, enfim, e aí, cara, muita gente, muitos pastores, sabe, muita gente de igreja. Nós perdemos membros aqui em Guaranhuns no primeiro ano. Teve gente que saiu daqui da igreja por causa da internet. Eu não concordo, esse pastor quer fazer coisa de internet, quer usar marketing, e a igreja não precisa disso, blá, 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 blá. E saíram e foram embora. E um monte de pastor olhava torto para mim. E tinha uns que queria dar moral, mas ficava com o pé atrás e ficava meio, e aí, o cara do marketing, Manuzão, o cara da mídia, blá, blá, blá. E aí eu ficava só observando, e todo mundo assim. E aí, cara, teve alguns caras mais ousados que chegaram a vir aqui no meu gabinete. Eu recebi uma vez um pastor que veio aqui e falou, cara, eu vim aqui para tomar um café com você e te falar um negócio que eu estou ouvindo por aí, está me incomodando muito, e eu gosto de você e eu quero o seu bem, cara. Então, eu vim aqui para te dar um conselho, como um pastor mais experiente que você está começando, você tem muito potencial, mas, cara, uma coisa você precisa tirar da sua vida é esse negócio de internet, cara. Para com a internet, cara. Para com esse negócio de ficar fazendo vídeo, ficar fazendo foto, tudo você posta, tudo você mostra. Cara, para com isso. O ministério não combina com isso. Aí, E aí, hoje, Daniel? E aí esses caras que criticaram, que me bateram, que eu era o cara do marketing, da mídia, blá, 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 que eu queria aparecer, agora estão desesperados me ligando, pedindo para eu ensinar eles a fazer live. Porque não tem outro jeito, tem que ser virtual agora. E aí, cara, entendeu? Eu virei consultor dos meus algozes. mas, ó, Manu, eu diria o seguinte, que É, alguns eu chamo da old school, sabe? Eles foram formatados e preparados para desenvolver o ministério num modelo de igreja. E um modelo que se sustentou assim durante praticamente toda a história. E as transformações que nós tivemos, estamos sofrendo e vamos sofrer ainda mais, porque eu tenho estudado, você sabe disso, muito dessa área de tecnologia. E assim, o que já está acontecendo dentro dos laboratórios e dentro de alguns ambientes, e que daqui a pouquinho vai estar naquilo que a gente chama do uso social comercializado, vai trazer um choque para muita gente, porque de fato não. Porque é muito rápido. A disruptura da tecnologia hoje ela é muito rápida. Você imagina que daqui a pouquinho nós estaremos conversando não mais por videoconferência, mas por holograma. Nós estaremos com duas imagens nossas dentro de um ambiente como se nós estivéssemos presentes. Então, assim, é algo que realmente não encaixa nesse modelo que a gente chama do mindset tradicional ou analógico. Nós somos, para você ter ideia, nós somos uma geração nova, mas nós tivemos ainda uma influência no século passado de modelos tradicionais. Você está falando aí de você ter se comunicado via tecnologia, ou pelo menos recuperado o contato. Eu sou ainda da época da carta. Você mandava uma carta em papel e você tinha que esperar, às vezes, uma semana para aquela carta chegar lá e depois mais uma semana para essa carta voltar para cá. E às vezes a informação já não tinha valor nenhum. Ou quando chegasse lá, o cara voltava para cá. Então, para a gente já é desafiador. Você imagina para essa geração. Agora, qual que é o grande desafio maior nosso hoje, enquanto pastor? É entender que nós estamos vivendo um tempo de igreja para ser pastor para hoje, e não ser pastor para 30 anos. Nós temos uma geração que está aí, certamente, no seu rebanho, no rebanho de tantos outros pastores aí, que é a geração alfa, que é a geração que nasceu depois do ano 2000, que é uma geração, depois de 2010, que é uma geração assim, que nasceu conectada. Ela não conhece o mundo fora da internet. Não existe possibilidade de você existir nesse universo se não tiver na internet.
E é para esse modelo, especialmente para as crianças que nós temos aí, que já estão nessa faixa de 10 anos de idade, que a gente tem que pensar. Hoje você chegar numa sala de educação infantil nas nossas igrejas com a revista e tentar manter aquele modelo de educação, esquece, você não vai ter a criançada mais contigo. Então, nós não estamos invalidando e desrespeitando um modelo que existia. O que nós estamos fazendo é pegando o evangelho imutável do Senhor e trabalhando com estratégias que a essas têm que ser adaptadas à realidade, porque a gente tem que tomar cuidado para a gente não responder pergunta que não está sendo feita, entregando respostas que não têm mais nenhum valor. Então, esse eu acho que é o nosso grande desafio. Eu fico feliz porque a pandemia ela vem validar alguns modelos de eclesiologia que, à sua semelhança, já estavam sendo praticados. E eu louvo a Deus por isso, Manu, porque é por causa de modelos de igreja que já estavam adequados ao universo digital que nós tivemos condições de manter ou criar a manutenção da proclamação do Evangelho. Porque se nós não tivéssemos essas mentes que estão alguns passos à frente, com a visão do que realmente está acontecendo, nós estaríamos vendidos. Então, e temos hoje o desafio de alguns pastores que eu tenho percebido, que pelo menos se entregaram a essa realidade, aceitaram que esse mundo existe e com humildade estão indo aí, estão pedindo ajuda, estão pedindo socorro, porque, de fato, agora é uma questão de sobrevivência. E eu acredito que mesmo que nós voltemos para um novo normal que estão chamando aí, Manu, esse modelo de atuação virtual vai se manter, porque isso aí é caminho sem volta, viu? Cara, é isso mesmo. Vou contar um testemunho, uma historinha para você, real, que aconteceu aqui na igreja, para embasar. Eu acho que eu já te contei essa história, mas para embasar mais ainda o que você falou sobre as novas gerações. A gente tem um menino aqui na igreja extremamente inteligente, e eu batizei ele há um ano atrás, mais ou menos, e o menino é fora da curva, o menino é diferenciado, ele é inteligente, ele foi um dos meus melhores alunos. Eu não tenho muito tempo de ministério, mas nesse tempo que eu tenho, já batizei aí 100 e poucas pessoas, ele foi o meu melhor aluno, disparado, o meu melhor aluno na classe de batismo, no discipulado básico. O menino, uma máquina. E aí, um dia, ele com as crianças aqui na igreja, agora ele já é meio junior ali, meio pré-adolescente, mas na época ele tinha 10 para 11 anos. E com as outras, tem uma galerinha da faixa etária dele aqui, e eles estavam aqui no pátio, na frente aqui do gabinete, tem um gramado com umas árvores e tal, um pátio bem grande, assim, uma área de convivência, e eles estavam brincando de pique, de sei lá o que e tal, corre para cá, corre para lá. De repente, ele falou uma frase com uma menina. E aí eu chamei ele e falei, essa frase aí que você falou, você sabe de onde que é? Aí ele falou, é de um desenho que eu vi, Cartoon Network, sei lá o que ele falou lá. Falei, não, rapaz, essa frase aí é do Aslan, é o leão das Crônicas de Nárnia. Aí ele falou, acho que é um leão mesmo no desenho e tal. Eu falei, cara, o cara desse desenho pegou essa fala das Crônicas de Nárnia, é o livro escrito por um cara que se converteu, C.S. Lewis, tal. Eu contei a história. Espera aí, rapidinho. Vim aqui no gabinete. Aqui, ó. Deixei até aqui que eu contei esses dias a mesma história. Ó. Aí eu peguei as Crônicas de Nárnia. Esse aqui é o livro com todas as crônicas, as 7. Fui lá, abri o livro para ele, procurei lá o capítulo onde estava aquela frase que ele falou e mostrei para ele. Olha aqui, ó. Tá vendo? É uma frase do Aslan. É o leão que representa Jesus, tal. Você nunca assistiu as Crônicas de Nárnia? Tem filme e tal. Aí fui falando do guarda-roupa, feiticeiro. Ele, não, nunca vi. Então pesquise e tal. Ele, mas aonde que eu assisto todas essas crônicas? Eu falei, não tem. Ou você assiste o filme ou você lê o livro. Aí ele falou, não tem no YouTube as crônicas para eu ver no vídeo? Eu falei, não, cara, no YouTube não tem, não. Aí ele falou, como assim, pastor? Mas tem em outro lugar da internet? Eu falei, não, cara, não tem. Você tem que ler o livro ou assistir, mas só tem 3 filmes, são 7 crônicas. Tá, mas qual é o canal que eu assisto todas? Não tem, cara. Aí ele falou, então não existe.
Essa é a Se não lógica. tem na internet, pastor, não existe. Aí eu falei, como que não existe, rapaz? Olha aqui o livro. Aí ele falou, não, mas se não está na internet, saiu correndo, brincando, como se nada tivesse acontecido, e eu fiquei com aquela cara de tacho. Caramba, velho, se não está na internet, não existe. Olha o que esse menino acabou de me dizer, cara. É isso aí, é isso aí. E é para essa geração, meu amigão, que nós estamos aí para pastorear, para cuidar e para fazer um apontamento de vida cristã. Desafio. Pois é, cara. O que é então, ô, Daniel, que você recomenda, cara? Que a gente faça em casa, para a nossa vida, para a nossa família consequentemente, para a nossa igreja. Em termos de tecnologia, o que é que a gente pode? O que é que os pastores podem? O que é que os membros, o que é que os membros de igreja podem fazer com a tecnologia para que a nossa vida se torne mais eficiente, para que a expansão do evangelho continue avançando? Quais são as ações? Já que agora caiu a ficha de vez, entendeu? Já que agora caiu a ficha, então o que é que você diria, pessoal que está ouvindo a gente aí, para que eles possam é, republicar essas informações no contexto deles? O que é que a igreja precisa fazer agora, cara, para que dentro de casa, para que dentro da igreja, para que essas ações, usando a tecnologia, não fiquem só no tempo da quarentena, e depois a gente volte a ficar só aquele povo do presencial e abrindo mão dessa ferramenta que é tão poderosa. O que é que a gente pode fazer, cara? Continuar fazendo para aumentar ainda mais a eficiência da igreja? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa, antes de tudo, entender, Manu, é que a tecnologia, ela não é substituta. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós já estamos, de alguma maneira, hoje, temos os profissionais da saúde comportamental, da saúde mental, psicológica, já com teses e mais teses, já fazendo apontamentos do uso desregrado da tecnologia e os prejuízos disso. Então, a gente precisa só tomar esse cuidado. A tecnologia ela tem que ser vista como uma aliada, como uma ferramenta de apoio e que, nesse tempo, é estratégica. Então, eu acho que a primeira concepção que a gente precisa ter disso tem que haver um equilíbrio, tem que haver uma dosagem, porque quando a gente vai estudar mais profundamente a questão da máquina, daquilo que a gente chama da robotização, da inteligência artificial, as máquinas estão aí para fazer uma prestação de serviço àquilo que seria desnecessário por uma questão até, e a gente precisa já começar a aplicar isso aqui, né? Para que tivéssemos e pudéssemos usufruir com uma melhor qualidade de vida. Então, vamos perceber, a gente tem lá Os Tempos Modernos, que é aquele filme muito bem interpretado por Charles Chaplin, que faz uma releitura do modelo de trabalho. Então, vamos agora olhar, passado esse tempo, como que a tecnologia nos favoreceu com relação a isso, em termos de saúde física, em termos de qualidade de vida. Então, é esse olhar que nós precisamos ter para com a tecnologia e fazer essa dosagem de uso. Então, quando a gente tem essa compreensão, nós vamos perceber o seguinte, ela não substitui algumas coisas. E aí, não substitui a afetividade, a emoção, o carinho, que nós carecemos. Nós somos seres interconectados emocionalmente. A nossa alma, e isso já está lá na teologia contando isso para a gente, somos seres que carecemos uns dos outros. A própria Trindade afirma isso antes da própria concepção do mundo, de que Deus nos fez para que vivêssemos em harmonia, em coletividade. Não é bom que o homem viva só, e não só nesse sentido matrimonial, mas de existência mesmo. Nós não somos autoexistentes, ou seja, nós já dependemos de alguma maneira, não só para existir, mas para coexistir. E esse conceito ele precisa sempre nortear os nossos passos. Então, por que eu estou colocando isso? Para que nós possamos, então, usar a tecnologia, e aí seja no modelo particular, privado, familiar ou ministerial, como um instrumento de apoio que favoreça determinadas ações minhas. Eu citei há pouco a questão da família, em termos da comunicação,
mas nós já temos sofrido. É muito comum você chegar hoje, por exemplo, no restaurante, não agora nesse tempo de pandemia, mas há pouco tempo atrás, e você tem uma família com 4 pessoas, cada um no seu mundo, cada um no seu universo, na sua matrix lá, que está determinada pelo seu smartphone ou pelo seu dispositivo móvel. Então, se de um lado a tecnologia acabou nos ajudando, se nós não soubermos utilizá-la, a gente vai acabar sofrendo alguns danos com relação a isso aí. No modelo familiar, no nosso dia a dia, a gente tem acesso a conteúdo, e olha, hoje eu digo que essa talvez seja uma das principais bênçãos que a tecnologia acaba trazendo para a gente. Eu estou vendo que atrás de vocês tem uma coletânea de livros, mas a internet nos proporciona hoje, na ponta dos dedos, não apenas acessar conteúdos escritos, como você tem aí no formato físico. Outro dia eu estava precisando preparar uma mensagem e eu lembrei de um livro de Whisper, e só tinha na Amazon lá dos Estados Unidos, e em 30 segundos você tem um livro na palma da sua mão. Então você imagina, não existe limite mais, você pode ter acesso ao conteúdo que você bem desejar, a alguns cliques, e você ter hoje acesso à informação, tanta informação extraordinária de capacitação. Hoje eu digo que só não aprende quem não quer. Você citou o YouTube, nós temos aí conteúdos diversos de altíssima qualidade disponíveis gratuitamente, cursos que a gente pode fazer. Eu coloquei, inclusive, na rede social da própria Ordem, universidades nomeadas aí no mundo como as principais e as melhores, oferecendo você da sua casa aí, sentado onde você está, fazer um curso de capacitação com uma universidade sem a necessidade, por exemplo, de você pegar um avião, pagar uma moradia, imagina, e ter que ficar lá. Então, quando a gente compreende que a tecnologia pode me favorecer porque ela quebrou essas fronteiras, eu começo a ampliar um horizonte de oportunidades para a minha vida privada, consequentemente, com a minha própria família. Isso muda completamente a minha perspectiva de futuro. Agora, quando a gente leva isso para a questão ministerial, espiritual, eclesial, no exercício da prática do dia a dia da igreja, isso tem o mesmo valor, isso tem o mesmo significado. E aí a gente pode não só aplicar no dia a dia da igreja, e olha, hoje nós precisamos entender isso. A igreja existe para a proclamação e expansão do reino de Deus, sobretudo àqueles que carecem da salvação, que carecem desse poder do evangelho. E essa geração que está aí fora, ela está no nível de exigência que nós precisamos, do lado de cá do nosso arraial, nos adaptarmos. Por quê? Porque nós temos um modelo de igreja hoje, inclusive, que veio à tona agora, nesse período pandêmico, Manu, que é a igreja virtual. Porque nós temos uma membresia física, mas você já tem hoje, certamente na sua igreja, uma membresia que nunca pisou aí, mas que reconheceu o evangelho pregado aí pelo púlpito desta igreja, pelos trabalhos desenvolvidos pela essa igreja, seriedade, compromisso, valor, algo que agrega e que nós podemos usufruir, o que eu estava falando agora, da própria tecnologia para favorecer isso. Então, você vê as celebrações hoje com recursos audiovisuais, como que isso melhora, inclusive, o processo de captação da mensagem. Então, eu acho que esse é um desafio que nós temos, mas nós temos uma geração que pode nos ajudar significativamente. Nós falamos, inclusive, está aberto aí para quem quiser acessar, um recurso, uma parceria lá com a Christian Vision, que é um aplicativo, você usar um aplicativo para proclamação do evangelho, com vídeos. Você imagina uma pessoa que você conhece, que está com depressão, você tem uma equipe com uma inteligência criativa que montou um vídeo hollywoodiano para que você pudesse encaminhar, trabalhar uma temática e, no final, fisgar essa pessoa para o valor do evangelho. Meu querido, como eu queria ter isso na minha adolescência? Como que eu queria ter isso para poder levar alguns colegas meus na época para o evangelho? Então, nós temos hoje, ao alcance dos dedos, saiu uma série, inclusive, aí, The Chosen, que vem trazer uma nova perspectiva do evangelho a partir do olhar das pessoas que conviveram com Jesus. Olha a maneira como a gente começa a reaprender a olhar o texto
a partir do favorecimento que a gente tem dos benefícios dessa tecnologia. Então, as redes sociais estão aí e a gente hoje é recordista, talvez perdendo para os Estados Unidos e China, de tempo dedicado às redes sociais. E eu acho que a gente pode aproveitar isso para, inclusive, levar esse evangelho que está pronto para ser entregue para essas pessoas que, seja no ambiente tecnológico ou não, continuam tendo as mesmas carências daquilo que somente o evangelho do Senhor Jesus pode fazer em nós. Muito bom, muito bom. Daniel, a exemplo da locadora que deixou de existir, locadora de filmes, a exemplo da fita cassete, do rádio, do tocador de CD e etc. A exemplo dessas coisas que se tornaram, com o tempo, obsoletas, né? Não preciso mais ter uma filmadora, não preciso mais ter uma câmera fotográfica, não preciso mais ter uma agenda, eu não preciso mais ter uma calculadora, eu não preciso mais ter um computador, eu posso ter tudo isso num único aparelho, na palma da minha mão, pesando alguns gramas, bem levinho, e fazendo com muito mais eficiência o que esses aparelhos analógicos faziam. A exemplo disso, algumas profissões também deixaram de existir, porque se tornaram obsoletas. Datilografista, enfim, várias profissões foram caindo nessa obsolescência e não é mais necessário, não é mais relevante, não faz mais parte do nosso cotidiano. Quem fez o curso lá no passado está sem emprego e não vai voltar por esse ramo de trabalho nunca mais para o mercado. Precisa vir para algo que é necessário agora. Então, na sua opinião, os próximos 10, 20 anos, eu penso que essa transformação ainda não parou, não acabou. Eu acho que algumas profissões ainda vão se tornar obsoletas, vão cair na obscurecência, e outras profissões que ninguém nunca imaginou que existiria vão começar a surgir. O próprio táxi já está se reinventando, o serviço de alimentação, restaurantes, já está todo mundo se reinventando, o comércio está se reinventando, o comércio via internet, as lojas virtuais, o e-commerce chegou para ficar e daqui a pouco, cara, teremos pouquíssimas lojas físicas e vamos fazer nossas compras todas pela internet, vai chegar tudo na porta da nossa casa e as próximas gerações, quando ouvirem dizer que a gente saía de casa, pegava um carro para ir na loja, para escolher, para experimentar, para testar, para comprar, para botar num carro, num ônibus, para levar para casa, eles vão rir demais da gente. Então, cara, na sua opinião, eu sei que você é um estudioso disso e sua antena está muito mais sintonizada que a minha, quais são, na sua opinião, as profissões que têm maior tendência de desaparecer e quais são as profissões que têm tendência a crescer e serem mais valorizadas num futuro próximo? Olha, você tocou num assunto que merece de fato reflexão. Eu digo que os robôs só vão colocar em risco aquelas profissões que atuavam à semelhança dos robôs. Então, assim, os especialistas estão desesperados. Os especialistas estão... Porque nós tivemos uma trajetória de formação tradicional em que a pessoa ela entrava na academia e ela ia se especializando depois para pós-graduação, para o mestrado, doutorado. Ela é doutora em asa de barata. Ela sabe tudo de asa de barata. Só que essas pessoas hoje, elas não têm mais significado e relevância. Por quê? Porque esse modelo linear de ver a vida e de trabalhar ou de viver não se sustenta naquilo que hoje é volátil. Nós estamos no modelo disruptivo de que hoje é assim, amanhã é desse jeito. Então, qual o profissional que vai sobreviver? O profissional que tenha a capacidade, e já um conceito de analfabetismo para o século XXI, que diz o seguinte:
O analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever. O analfabeto do século XXI é aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Então, aquele que vai sobreviver é aquele que tem a capacidade de se adaptar, ou seja, o conceito de resiliência vai estar cada vez mais forte daqui para frente nas profissões. Por quê? Porque veja o que está acontecendo. Um vírus foi capaz de mudar modelos de negócios tradicionais. Você está falando de restaurante, os restaurantes que não se adequaram, e eu não estou falando hoje, não, se não se adequaram a 60 dias, já fecharam as portas, e alguns não vão sequer conseguir voltar. Você pega um iFood da vida, que hoje é o 01 na área de delivery no Brasil, eles, em 3 dias, precisaram ressignificar o conceito deles, que é contra a lógica do negócio, do modelo de negócio deles, que foi colocar um botão lá dizendo assim, retirada. Peraí, como assim retirada? É óbvio que é retirada, por quê? Porque nós tínhamos muitas pessoas que estavam com medo de pedir a comida e o entregador ser um vetor do vírus. Então, eles tiveram que ressignificar esse processo todo. Então, quem sobrevive ou quais os negócios que vão sobreviver daqui para frente? São os profissionais e as empresas que conseguirem se tornar relevantes para atender necessidades. E você vai perceber que esses modelos de tecnologia que são considerados unicórnios dos negócios hoje, como os tradicionais, o próprio Uber, Airbnb, a Waze, você vai ver que não foram pessoas dos ramos que desenvolveram. Não foi gente da hotelaria que criou o Airbnb, não foi gente, nenhuma indústria automobilística que criou o Waze, mas foram pessoas que estavam fora da caixa e que conseguiram enxergar a coisa a partir da necessidade e que encontrou mecanismos que já existiam. O que o Waze é? É juntar o carro com o GPS e com a internet. O cara tem a maior frota hoje do Uber, por exemplo, tem a maior frota de automóveis do mundo sem gastar um centavo com IPVA, com manutenção, com imposto, com nada. Simplesmente porque ele conseguiu enxergar algo que ninguém estava enxergando, que era atender uma demanda e uma necessidade. Então, eu convido, sobretudo, eu sei que você tem uma geração de jovens por aí que estão vislumbrando uma questão de profissão, entender isso. Tem que estar maleável, tem que entender hoje sobre inteligência emocional nossa, porque a gente vai ter que se ajustar a isso, entender sobre as tecnologias, tudo. Minha esposa, por exemplo, tem uma formação na área de direito e está agora numa trajetória de formação na área de psicologia. Alguns dizem o seguinte, os psicólogos vão acabar da face da Terra. Eu falei, não todos. Aqueles que são o meia-boca, esses aí vão ter que arrumar alguma coisa para fazer da vida. Agora, nós vamos precisar de profissionais dessa área que consigam adequar o conceito de ressignificação da mente, do comportamento, a partir, inclusive, da própria tecnologia. Eu não sei se você já passou por isso, mas nós já estamos passando em termos de ministério a pessoas, jovens especialmente, que estão perdendo a sua identidade. Por quê? Porque criaram uma personagem no mundo virtual e eles se adequaram a essa personagem que sobrepôs a identidade. Tem um filme que chama O Jogador Número 1, de Steven Spielberg, que traz esse conceito. Quem não assistiu, eu recomendo que assista, em que esse mundo acaba porque perdeu o sentido do relacionamento, criaram uma Matrix da vida, que é um mundo de realidade virtual, e essas personagens acabaram ocupando o processo de identidade. Então, resiliência, essa é a palavra-chave daqui para frente. Se por um lado nós vamos perder muitas profissões, por outro lado nós vamos ganhar muitas. E essa geração mais nova que está aí, meu filho, por exemplo, hoje ele é formado para ocupar uma posição amanhã no mercado de trabalho, numa profissão que nem existe ainda. E o que eu preciso formar nele? Pensamento complexo, não pode ser mais linear, ele tem que aprender a olhar a vida e resolver os problemas a partir de outros pontos de vista, e essa capacidade emocional dele de se adequar. Então, acho que esses são os princípios fundamentais para a sobrevida de qualquer um de nós nesse processo. E você aí está uma prova viva disso no seu ministério, que conseguiu se adequar, está hoje surfando nessa onda, enquanto outros que não se adaptaram estão no desespero por conta dessa incapacidade de tradições ou de paradigmas que fizeram enxergar o mundo apenas de um jeito, entendeu? Cara, impressionante como ontem, como você é executivo da Ordem, né? Eu sou o presidente da Ordem aqui do Estado,
Agora vamos trocar um papo aqui pastoral. Ontem eu recebi no meu gabinete um pastor. E ele é um pastor assim literalmente, com 4 vezes mais tempo de ministério do que eu. 4 vezes mais. Ele é pastor de uma igreja 4 vezes maior do que a minha. E aí, provavelmente, o salário dele também é 4 vezes maior. Né? E ele tem também 4 vezes mais problemas para resolver do que eu. Enfim, o cara é um medalhão. O cara é de igreja grande. O cara, entendeu? Que já passou aí dos 20, próximo dos 30 anos de ministério. Subiu, está lá num patamar, naquele planalto ministerial, galgou, foi de uma igreja pequena, foi para uma igreja média, foi para uma igreja maior, estava estabilizado esperando aposentar. Aí veio a pandemia, pegou o cara de surpresa, o cara surtou, velho. O cara surtou. E aí eu atendi, eu ouvi, pai, e a gente conversou, e aí eu senti claramente, não por causa dele ou por causa dessa relação com ele, só estou citando o exemplo. Até porque ele é um cara que eu admiro demais e eu externei ontem para ele toda a minha admiração e o meu respeito, o meu carinho com ele, com toda a história dele. Mas ele é um cara ligado, ele é um cara aberto, ele vai rapidinho se ressignificar e vai mandar brasa. Ele é um cara maneiro. Como tem outros que eu vejo que não vão. Os caras vão ter que aposentar, amigo, porque a coisa vai declinar e tal. E aí ontem, engraçado que você falando isso aí, ontem, enquanto eu ouvia ele falar das dificuldades dele, uma coisa estalou na minha cabeça. Eu falei, cara, como que essa pandemia mexeu na estrutura de importância entre nós? Porque quando a igreja, você sacou, Daniel? Quando a igreja é só presencial, os caras mais importantes são os caras que têm os auditórios maiores. Não é? Os medalhão estão sempre nas maiores igrejas. Só que agora inverteu, ou pelo menos mexeu nessa estrutura. Porque eu posso, como eu, ser de uma igrejinha pequena, de bairro, que ninguém dá nada, e eu posso ter um auditório virtual muito maior do que o cara que é medalhão. Então, o que acontece? Se no presencial o cara é medalhão, no virtual eu me torno um medalhão porque eu falo para mais pessoas, percebe? Porque é essa a ideia de se tornar um medalhão. É o cara que é mais influente, porque ele tem mais pessoas ouvindo ele a cada semana. Percebe? Então, cara, olha só, você pode do seu quarto, como esses meninos da internet, essa turma do worship, essa nova leva de neófitos, é tudo neófito, Daniel. Os meninos não têm nem 5 anos de evangelho, não foram discipulados, não sabe, mas eles dominaram a tecnologia. No YouTube, eles são os medalhões, amigo, porque eles têm uma audiência maior do que a nossa. Então, eu sou presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Espírito Santo. Só que no YouTube eu sou uma fagulha perto de um menino que tem 4 anos de crente, que bota lá uma roupa, apaga uma luz e liga um LED, canta umas musiquinhas depressivas e depois fala 5 minutos na perspectiva dele do evangelho, e ele tem um auditório 70 mil vezes maior do que o meu. Porque enquanto eu alcanço 1.000, ele alcança 5 milhões. Agora, isso não só muda o lado de cá, mas muda o perfil das nossas ovelhas também, meu amigão. O perfil do nosso auditório mudou por completo. E nós não vamos receber a mesma igreja que nós deixamos antes da pandemia. Então, não é só agora uma questão de estrutura técnica e de alcance mídico. Agora é uma questão de nós entendermos o seguinte: a gente não tem ideia de quem vai voltar para a gente. Se vai voltar, quem vai voltar, como que vai voltar. Então, o problema é um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque muitas pessoas tiveram agora a amplitude da sua visão para entender que ser membro de igreja ou participar do movimento Igreja Invisível não necessariamente se resume mais a 4 paredes. Então nós vamos ter que ressignificar o nosso jeito de ser igreja, de viver igreja, de fazer igreja, de pregar e tudo mais, amigão. Sem dúvida. Porque depois da pandemia,
como as pessoas foram forçadas a ir para a live, para o culto online, aí ela chega no ambiente online e ela tem uma vasta oferta. O leque está aberto. Então, pode ser que depois da pandemia a minha membresia mude, porque algumas pessoas que só me ouviam, quando foi para a internet, descobriu que a 800 metros da casa dela tem uma igreja onde o pastor, na perspectiva dela, é muito melhor do que eu. E aí ela vai falar, cara, depois da pandemia eu não volto para Guaranhões. Eu vou conversar com o pastor Manu, eu vou pedir a bênção dele, mas eu vou lá para essa outra, que na minha perspectiva é muito mais relevante. Assim como tem gente que nunca tinha me ouvido e por causa da pandemia foi zapeando, 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 bateu em Guaranhões. Eu nunca sabia que aqui perto da minha casa tinha uma igreja dessa. Eu vou visitar. Quando terminar a pandemia, a pessoa bate aqui, gosta, conversa com o pastor dela e vem para cá. Vai ser uma dança das cadeiras, meu querido. O pau vai quebrar. E o perfil que a gente estava falando dessa questão de mudança, inclusive o índice de fidelidade, ele vai diminuir significativamente. Porque hoje, inclusive, nesse modelo pandêmico, é o seguinte: eu estou numa igreja aqui, se eu não gostei, eu aperto o próximo e vou para uma outra igreja com um clique. Entende? Então isso não vai mudar, porque eu tenho agora um menu de opções que eu vou poder escolher. Então nós vamos ter outros efeitos que vamos ter que administrar, não apenas a nível pastoral, teológico, mas eclesiológico também, meu amigo. Verdade, muita verdade. É muita verdade para pouco tempo. Aí você imagina, quem estava desatualizado e que está tentando ligar uma live hoje, quando conseguir ligar a live, vai descobrir o tamanho real do problema que a gente está envolvido hoje por conta disso tudo, entendeu? Mas a gente tem que orar, ajudar. Aí, deixa eu ver se eu acho aqui o comentário. Foi um irmão que fez um comentário. IBRV Batista. Igreja Batista Rio da Vida, IBRV, né? Quais equipamentos básicos para uma igreja entrar nesse mundo das transmissões e lives? Bom, eu vou responder para ser rápido, o nosso tempo está já estourando, mas você precisa, meu querido, para entrar no mundo das transmissões e das lives, uma internet a mais rápida possível e um celular o melhor possível. E ponto. É isso aí. Começa com isso. O que passar disso é de procedência benigna, ou seja, aí se você puder melhorar a sua captação de áudio, melhorar a captação do vídeo com uma boa iluminação, se você puder melhorar a estética do cenário onde você opera, tudo vai dando um upgrade, um update no seu bojo aí de equipamentos para entregar para o seu, entre aspas, consumidor que está lá do outro lado assistindo, algo com a melhor qualidade possível. Mas para entrar, é igual quem quer ter o primeiro carro, meu amigo. É 1.0 básico. Já agora, Manu, em 5 segundos, vale lembrar o seguinte: isso não é desperdício de recurso, isso é investimento, até porque o nível de qualidade e exigência das pessoas hoje aumentou significativamente. Então, é importante que a igreja faça um investimento, porque isso aí, sem dúvida, vai trazer resultados extraordinários. Uma pessoa falou aí agora, Lei e Dai. Lei e Dai. Uma galera aí. Sugiro aos nobres confabularem sobre a possibilidade de ministrar um curso sobre esse tema para pastores, presencial ou por live. Eu quero dizer para ele que já tem vários materiais nesse sentido. A Ordem Brasileira faz, a Carioca está fazendo, a Capixaba também está fazendo, em parceria com a Convenção. Inclusive, quarta-feira que vem eu estarei numa live aqui com a nossa Convenção Batista para falar exatamente sobre isso, sobre como os pastores podem usar o que tem na mão para produzir algo relevante para as igrejas. Então, sim, tem muita coisa sendo feita, tem muita coisa em produção que vai ser lançado ainda. O negócio é ficar esperto e, cara, não esperar
a convenção e a ordem fazer nada não, cara. Desde 98 eu era skatista, eu peguei uma câmera e fui filmar e fui descobrir como é que editava, como é que gravava para poder pulverizar os nossos vídeos e divulgar nosso skate. Então, cara, corre atrás, vai para os tutoriais, vai para a internet, conversa com quem entende e vamos que vamos. Daniel, 10 segundos para acabar, cara. O Instagram já cortou, já era. Olha, satisfação estar aqui contigo, meu querido. E assim, numa oração rápida, que Deus te abençoe nesse ano maravilhoso aí. Te